Esse é um canal sobre concursos públicos, mas hoje eu quero falar com você, estudante, ou com você, pessoa que corre atrás, sobre a vida. Aconteceram algumas coisas nessa semana que me levaram muito a refletir sobre as decisões que eu tomo na minha vida e sobre as variáveis que eu utilizo para filtrar os meus comportamentos no sentido de muitas vezes querer fazer alguma coisa, mas me sentir pressionado a fazer outra coisa. E eu penso muito sobre isso e eu observo muito isso também em outras pessoas. Como muitas vezes a gente tem nossos comportamentos podados ou redirecionados para outras coisas por pressões sociais. E muitas vezes isso está conectado diretamente com um medo constante que a gente tem de errar. Nós não nos permitimos errar. Nós temos muito medo dos julgamentos e das percepções e observações das outras pessoas. E o problema real nasce quando a gente começa a mudar nossos comportamentos, quando a gente começa a mudar as coisas que a gente faz por causa disso. Eu vou te dar o exemplo da minha vida porque eu só posso falar por mim. Quando eu comecei a estudar para concurso público, a verdade é que na minha turma da faculdade eu era a pessoa que de longe era que menos tinha conhecimento sobre direito. Pelo menos no círculo social ali, nas pessoas que eu convivia, eu via meus colegas de turma e meus amigos mais próximos conversando o tempo todo sobre complexidades do mundo do direito, falando sobre STF, sobre STJ, sobre ministro de não sei o quê, e sobre o sistema político brasileiro. Isso já era do meio para frente da faculdade ali, e eu estava bem por fora desses temas. Eu não manjava muito nem de direito, mesmo estando cursando direito, muito menos de política, às vezes até de economia. E quando eu decidi prestar concurso, eu tive até um pouco de receio de falar para as pessoas que eu estava estudando para concurso, porque eu fiquei com medo de criar uma expectativa nas pessoas de que por eu estar estudando para concurso, eu meio que tivesse que saber sobre direito. E aí eu ficava com um pouco de vergonha, assim, das pessoas chegarem em mim e eventualmente me questionassem sobre alguma coisa de direito mesmo e eu não saber. Eu fiquei meio encolhido, assim, psicologicamente, foi uma sensação estranha. Mas hoje, olhando para trás, eu consigo enxergar o que estava acontecendo ali. Era uma insegurança de me sentir observado ou de sentir que as pessoas estariam avaliando meus comportamentos e meio que dando uma nota para eles ou classificando eles. De qualquer forma, eu ignorei esse sentimento, continuei fazendo o que eu tinha que fazer e no final das contas fui aprovado em 3 concursos e agora eu trabalho numa empresa de concursos públicos e tenho esse canal que eu converso só sobre isso. Hoje eu estou numa posição que é muito fácil falar, mas teve um momento ali que eu fiquei até a tampa com inseguranças. E nem foi a única vez que isso aconteceu na minha vida. Na pandemia, eu ganhei muito peso. Foi realmente uma quantidade, assim, bem excedente de peso que eu ganhei por causa do isolamento, porque eu não saía de casa, eu trabalhava o dia inteiro e trabalhava sentado. E não saía de casa para nada, porque não podia e porque também eu entrei num ritmo que eu nem queria sair mais de casa. E aí eu ganhei muito peso e o que aconteceu é que quando foi chegando ali pro finalzinho da pandemia, que estava começando aquela liberação gradual, e que as pessoas começaram a querer voltar a praticar esportes ao ar livre, etc., eu precisava muito ir para a academia para melhorar meus hábitos, para me estimular a comer melhor, para mudar tudo, enfim, correr atrás do prejuízo. E eu não conseguia, porque só de imaginar que eu ia chegar na academia em uma forma que eu estava odiando o que eu via no espelho, a única coisa que eu conseguia pensar é que eu ia chegar lá e ia ficar todo mundo me olhando. E esse pensamento, olha que loucura, esse pensamento, ele me impedia de mudar a minha situação. Porque se eu tenho vergonha das pessoas me verem na academia, como que eu vou conseguir reverter o que aconteceu comigo? Porque eu precisava estar na academia para fazer uma atividade. Óbvio, existem outras atividades que eu poderia fazer. Então foi uma forma que eu achei de contornar esse desconforto, essa pressão exterior que eu sentia por uma pessoa que era inexistente, porque nada tinha acontecido, era só coisa da minha cabeça. Mas aí o que eu fiz? Eu comecei a correr, porque correr eu corria na rua, eu corria sozinho e eu não me sentia pressionado. Ninguém me conhecia que estava ali, ninguém ia me ver todo dia são pessoas diferentes. Então eu achei na corrida na rua meio que um escape para eu conseguir reverter a minha situação. E aí depois de já ter emagrecido vários quilos, aí então eu criei coragem, eu criei mais confiança, eu melhorei minha autoestima, não só porque eu emagreci, mas porque eu também estava contente com o que eu estava fazendo, e aí eu entrei na academia e consegui superar essa situação de novo.
Mas não acabou nesse segundo exemplo, porque quando eu resolvi criar esse canal aqui no YouTube, e eu comecei a postar os primeiros vídeos, hoje eu tenho esse equipamento super legal, eu tenho esse estúdio que eu montei aqui na minha casa, eu tenho uma iluminação que é semi-profissional, tenho uma câmera profissional, tenho um microfone, tenho um monte de coisa, só que quando eu comecei gravando meus vídeos com uma webcam que custava, sei lá, R$ 350, e a qualidade do vídeo ficava muito ruim. E o áudio também não ficava muito bom, porque eu não entendia o que eu tinha que fazer com o microfone que eu tinha, e a qualidade não era boa. Só que, apesar de eu ter sentido bastante desconfortável de pensar, nossa, as pessoas vão me ver criando um canal no YouTube aqui, e vão pensar, nossa, o que esse menino sabe para abrir um canal no YouTube, para falar, né? E eu tenho certeza que muitas pessoas pensaram isso. Só que, e aí? Eu vou deixar de fazer o que eu preciso fazer porque eu me sinto pressionado em relação às opiniões das outras pessoas? Eu vou deixar de seguir meus sonhos? Eu sempre quis ter um canal no YouTube grande, eu sempre quis me envolver com mídias sociais, e aí eu vou deixar de fazer uma coisa que é uma vontade pessoal minha, porque eu tenho medo das pessoas ficarem olhando as coisas que eu estou fazendo e zombarem da minha falta de sucesso enquanto eu ainda não conquistei o que eu quero conquistar. Eu acho que isso é uma insegurança que ronda todos nós. Mas eu acredito também que o segredo está em, beleza, a gente vai sentir isso, eu acho que é meio natural do ser humano. Só que o que a gente não pode fazer é deixar isso paralisar o nosso comportamento, é deixar isso impedir a gente de fazer o que a gente quer fazer. Eu queria fazer o canal no YouTube, era uma vontade genuína minha, não era uma coisa que eu estava fazendo pelos outros, eu estava fazendo por mim, e eu ainda faço por mim. Eu amo ajudar as pessoas, eu amo ler os comentários dos vídeos, e muitas vezes tem comentários lá de pessoas falando, nossa, muito obrigado. Por causa do jeito que você explicou de fazer um caderno de erros, eu aumentei 20% a minha taxa de acerto. Nossa, eu vou fazer uma prova semana que vem, estou muito mais tranquilo depois de saber que você passou pela mesma coisa que eu estou passando, que você sentiu a mesma insegurança. Então existem muitas coisas positivas que eu tenho a chance de compartilhar aqui. Eu queria muito fazer isso. Então olha que triste que seria se eu não tivesse sentido a alegria de hoje poder estar fazendo isso, porque no começo eu fiquei com medinho do que as outras pessoas iam pensar. Recentemente, eu comecei a postar reels lá no Instagram sobre motivação para pessoas que estudam. E eu tô na primeira semana só de post. Apesar de eu estar super comprometido, eu ainda não obtive resultado nenhum. Eu tô postando vídeo lá e tem vídeo que tá dando tipo 200 visualizações nos reels. Que você sabe que é um lugar que muitas vezes as pessoas têm 2 milhões de visualizações, que é onde tudo viraliza, que é onde todos os conteúdos que mais alcançam pessoas estão ali nos vídeos curtos. E eu posto vídeo e dá 300 visualizações, e dá 200 visualizações. E sim, muitas vezes eu sinto o sentimento de tipo, nossa, as pessoas devem estar olhando e pensando, caralho, o conteúdo dele é muito ruim, porque não vai pra frente. Só que por outro lado, eu vou me proibir de viver esse momento de evolução. Eu comecei a fazer um negócio faz uma semana, tô postando vídeos faz uma semana, e eu vou deixar o resultado me desanimar? Eu tenho esse canal do YouTube faz 6 meses, e aí porque eu não tenho 100 mil inscritos, eu vou deixar isso me desanimar? A gente tem que suprimir esse sentimento de que as pessoas estão nos julgando o tempo todo. Ainda que elas estejam. A gente precisa deixar isso de lado. Beleza, o pessoal tá olhando, tá falando, mas deixa falar, deixa olhar. Sabe, ninguém vai te segurar a sua mão e te impedir de fazer o que você quer fazer. E você não deve você mesmo fazer isso. Você mesmo segurar a sua mão, você mesmo se podar por medo de julgamento. E pode parecer que eu estou jogando esse assunto no ar de maluco no canal sobre concurso público, mas a verdade é que tem muitas pessoas que estudam para o concurso público e experienciam esse sentimento constantemente, porque sofrem reprovação das pessoas que olham para elas e falam, nossa, que essa pessoa está estudando para concurso, nada a ver. Ou então reprova o fato da pessoa abrir mão de tantas coisas em prol do estudo. Ou então olha com aqueles olhinhos de maldade e fala lá, ó, tá estudando faz 1 ano, não passou em nada, tá estudando faz 2 anos e não passou em nada. Joãozinho estudou 6 meses e passou. Só que, cara, as pessoas não sabem do seu passado. E digo mais, elas não estão interessadas no seu passado. Elas não querem saber se em vez de você sair ali da metade do caminho de uma pessoa que teve um monte de oportunidade, você saiu do negativo. Você não teve muito menos oportunidade que todo mundo. Ninguém quer saber disso. As pessoas querem opinar. O que as pessoas querem é olhar as coisas e dar uma opinião sobre isso, mesmo que elas não tenham conhecimento nenhum, tanto sobre a sua vida, quanto sobre qualquer coisa que vocês estejam fazendo. Então, a conclusão final disso é que, cara, as pessoas vão falar, e geralmente elas vão falar merda, mas você não pode deixar isso impedir você
de fazer o que você quer fazer. E você não pode também deixar com que essa fase inicial que você é ruim, que você ainda não tem resultado nenhum, te impeça de continuar fazendo até o resultado vir. Eu tô só na minha primeira semana postando reels, eu postei, sei lá, 10 reels. Eu vou olhar pro negócio agora e falar, nossa, eu sou horrível, nunca mais vou fazer isso, não vai dar certo. Eu estaria partindo de um pressuposto que não é real, que eu merecia ter um resultado muito bom em uma coisa que eu nunca fiz antes. A gente precisa ter essa humildade também de entender que, cara, existe um caminho a ser percorrido ali e a gente tem que encarar esse caminho. Porque se a gente ficar dependendo de resultado positivo todo dia para fazer tudo que a gente precisa, a gente não vai fazer nada que é difícil na vida. E você sabe que são as coisas difíceis que trazem os melhores resultados, os maiores resultados, os resultados de longo prazo. Porque a verdade é que muitas vezes os resultados positivos demoram muito para vir. Então a gente tem que conseguir sobreviver no caminho até isso acontecer. E sim, muitas atividades não são prazerosas em si, mas às vezes você consegue achar o prazer olhando para dentro de si mesmo e admirando você mesmo por ser disciplinado, por estar cumprindo os combinados que você fez consigo mesmo, por saber que você está construindo um futuro melhor para você e que ninguém tem nada a ver com isso. No final das contas, você vai realizar os seus sonhos porque você aceitou e se permitiu passar por essa fase. Eu aprendi a gostar muito do processo depois que eu comecei a me enxergar como uma pessoa que está em evolução e que está propositalmente procurando evolução. Então sim, quando eu começo a fazer uma coisa que eu não fiz, eu sou ruim. E sim, algumas pessoas vão julgar, mas dane-se, eu vou continuar fazendo até eu ficar bom e eu vou experienciar a sensação maravilhosa da conquista, que eu conquistei quando eu fui aprovado nos concursos públicos, que eu conquistei quando eu consegui um trabalho super legal nessa área, ou quando esse canal no YouTube começou a dar certo e começou a trazer frutos para mim, e no futuro, quando eu conquistar as várias outras coisas que eu aceitei fazer por períodos de tempo que eu não tinha resultado nenhum, até eu conseguir algum resultado. Eu percebo que esse é um sentimento compartilhado por muitas pessoas, e se você sente alguma coisa em relação a isso e quer compartilhar com as outras pessoas, não deixe de compartilhar, porque assim como eu gosto de me abrir aqui para vocês sobre esse tipo de assunto, eu acho também que existem muitas pessoas aqui que vão se sentir muito bem de ver que tem outras pessoas que também vivem essas coisas, que também passam por isso. Então não deixe de compartilhar aqui nos comentários uma experiência pessoal sua ou um pensamento seu. Se você é concurseiro e não está inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Por esse vídeo é isso, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e um forte abraço.